Salve, salve meus grandes guerreiros e guerreiras. Boa noite. Hoje é a nossa, presta atenção, na 14ª live dos 21 dias de desafio. Vou ser Polícia Federal. Essa live é importantíssima. Chega já com aquela energia positiva, jogando o like pra cima. Vamos lá. Com certeza eu vou trazer informações importantes para você que está confuso, a galera querendo fazer PRF, querendo estudar também para agente da PF, para o DPEM, como é que faz? Você que quer fazer delegado de polícia, eu quero fazer, professor, focado delegado da Polícia Federal, professor, eu quero fazer agora Rio Grande do Norte, também quero Paraná, e aí? O que você deve fazer? Vou dividir nas carreiras intermediárias. Quando eu falo carreira intermediária, é a galera que quer fazer agente da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, investigador da Polícia Civil do Paraná, do Pará, tá? Agente da Polícia Federal, agente penitenciário federal ou agente de execução, tá? Agente federal de execução penal, agente da PCDF, a galera que quer fazer esses concursos intermediários. Fala aqui, você vai fazer quais concursos? Primeira pergunta, galera que vai fazer o concurso da carreira intermediária, quais são os concursos que você se inscreveu, qual concurso que você está com interesse? Segunda pergunta, para a galera que está estudando para delegado, no geral, você vai fazer delegado da Polícia Federal? Tem certeza? Show! Mas você quer prestar algum outro concurso para delegado? A título de exemplo, saiu notícia agora, foi na sexta-feira, que é a FGV, Fundação Getúlio Vargas, vai ser a banca que vai organizar, executar, aplicar as provas, tá? Lá no Rio Grande do Norte para delegados de polícia, esses que vão em agente da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Então assim, você vai fazer delegado também no Rio Grande do Norte, Pará, Paraíba, vai colocando os concursos que você faz, tá? Que você deseja fazer, que você venha fazer na verdade. Não tem problema, pode fazer a lista, né? Tem seguidor que postou hoje lá no meu direct, ele vai fazer 6 concursos para delegado. Ele falou, professor, eu não vou perder a oportunidade. Minha meta principal é delegado da Polícia Federal. Depois eu vou fazer delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Depois, delegado da Polícia Civil do Paraná. Depois do Pará. Depois do Rio de Janeiro. Depois eu quero Alagoas. Depois eu vou para o Ceará e depois eu vou para Bahia. Eu falei, rapaz, haja coração! Eu vou compartilhar um pedaço da minha experiência, porque eu já passei por isso também. Você acha que eu sou um mero mortal? Eu aprendi com alguns excessos, com meus erros, e eu quero compartilhar o que deu certo para mim. Ou você acha que eu nunca estudei para mais de um concurso? Já estudei para 4 concursos ao mesmo tempo. E aí, qual foi o resultado? Valeu a pena? É exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Primeiro ponto, nem sempre o que a gente deseja, nem sempre o que a gente quer na vida é o ideal. Eu vou usar uma metáfora em relação aos pais e ao filho. Então, para assim, ficar didático, várias coisas que uma criança quer fazer, os pais, por já terem experiência, os pais, por já terem sabedoria, tentam fazer com que, na forma de educação, a criança não faça. Tudo bem? Seja por vários sentidos. Por questão de proteção, por saber que, de certa forma, aquilo pode dar errado, por já ter passado por uma situação muito similar, e consequentemente você queira proteger, o seu filho, a criança. Então assim, quando eu compartilho um pedaço do que eu passei com vocês, longe de mim de ser o senhor da verdade, mas com a minha experiência que eu já expliquei, eu já tive contato, já acompanhei mais de 3.000 alunos, pode botar só no acompanhamento, não estou falando nem aluno de turma não, isso já passou de 5.000 para lá. Então eu tenho uma experiência muito grande, tanto na cadeira, estudando, sofrendo, porque eu comecei a estudar no ano de 2000 e consequentemente eu ganhei muita experiência até aqui. Eu vivi muitas coisas que
você ainda não viveu. Então assim, meus olhos, eles enxergam aonde que os seus ainda não alcançam. Então, consequentemente, eu observo o seguinte: muitas pessoas querem estudar para vários concursos. Realmente tem muitas oportunidades, é muito tentador, não tenha dúvida disso. E eu lanço aqui exatamente uma pergunta retórica, ou seja, que a gente já sabe a resposta, eu falei, né, há pouco. Eu já fiz isso? Já fiz. Eu já estudei para 4 concursos. Qual foi o resultado, professor? O senhor conseguiu passar em algum? Não consegui passar em nenhum. Tá? E eu sempre lembrei de um ditado que meu pai sempre falou: mais vale um pássaro na mão do que 2, 3 voando. Mas cada um tem uma realidade, certo? A minha realidade, que eu vou compartilhar com vocês, foi o seguinte: na época eu tinha planejado a estudar para aproximadamente 4 concursos, certo? E o que acontece? Eu percebi que eu tinha pouco tempo, porque eu trabalhava, eu passava um momento da minha vida muito complicado em relação a prioridades, né, e problemas que a vida estava me trazendo, e eu tinha que administrar esses problemas. Eu não vivi um bom momento da minha vida. Isso foi por volta ali do ano de 2005 a 2006 aproximadamente. Tá? Final de 2004 a 2006, meado. O que acontece? Eu particularmente tinha aquela vontade de fazer todos aqueles concursos, porque eu precisava passar em alguma coisa. Mas por quê, professor? Sendo muito sincero, sem sentir vergonha, sem me constranger. Cara, eu tava assim, não era nem, sendo muito sincero, por realização profissional não, naquele momento não era. Era desespero mesmo, cara. Eu tava sem dinheiro, tá? Eu tava na merda. Nome no SPC, nome no Serasa, sendo sincero. Pô, eu era convidado, tá? Não se esqueça que o professor pegou a fase de festa americana, tá? É isso aí, o professor tá conservado, tá bonitinho, né? Mas eu vou fazer 43 anos agora, dia 22 de dezembro. Bom, e vou cantar parabéns ao vivo aqui com vocês. Desse jeito, né? Bom, brincadeiras à parte. Eu não tinha nem dinheiro, bro. Não tinha. Pô, para comprar uma coca, para ir para uma festinha americana, meu irmão. Tá? Porque para quem não sabe, os mais novos, festa americana, cada um leva, né, alguma coisa, uma bebida, uma porção de comida, né, salgado, que seja. Então assim, aí eu recebia convite para ir na festinha, tal, naquela paquera, né? Pô, para dar aqueles beijinhos, bababá, não rolava, porque não tinha dinheiro para comprar uma coca, meu irmão. É muito ruim isso. Desesperador. E eu, querendo sair daquela situação calamitosa, eu precisava passar no concurso público. Então eu queria tentar tudo que viesse para me livrar daquelas dívidas, para, sabe, me autoafirmar, falar, pô, consegui. Mas não é tão fácil assim. Na verdade, eu estava piorando a minha situação, porque eu não tinha tempo disponível para estudar para mais de um concurso. Então, eu já deixo o bizu. Se você está pensando em estudar para 2, 3, 4 concursos, não tem problema. Tá? É bem bacana. Nós teremos várias oportunidades para delegado, nós teremos várias outras oportunidades para as carreiras intermediárias, né? Agente, escrivão, PRF, agente penitenciário federal, porra, bacana, né? Bacana, mas se você não tiver tempo para conseguir estruturar sua meta diária sem se matar, porque não adianta ser qualquer custo, não adianta, você não sustenta isso por muito tempo. Eu já conheci seguidor que depois virou meu aluno, me agradece até hoje. Ele chegou doente e para mudar a cabeça foi difícil. Por quê, professor? Muito simples. Tá? O cara, ele só tinha 3 horas para estudar por dia e estava estudando para 2 concursos, que a compatibilização da disciplina não comportava. Ele estava estudando uma média
de 14 disciplinas no decorrer da semana. E, consequentemente, a divisão por grupos dia a dia não suportava o critério temporal, ou seja, as horas disponíveis que ele tinha em diário para estudar. Ele ainda deixava de dar atenção para a família, o cara casado, com filho, ou seja, quase arrumou uma separação, certo? A vida do cara começou a virar um inferno, porque não tinha tempo para a família. Aí chegava o final de semana, o que ele fazia? A chamada compensação. É isso mesmo, você que está me assistindo, diz para mim que você não faz isso. Tenta compensar o que você não conseguiu estudar na semana, no decorrer do dia da semana, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Fala para mim, faz de conta que eu sou, eu chego a estar suando aqui, faz de conta que eu sou um padre. Confessa, meu filho, confessa. Vai. Você acha que eu sou bobo? Você acha que eu já não fiz isso? Óbvio que eu já fiz. Várias e várias e várias vezes. Eu passava o final de semana me matando. Eu não ia para nenhuma confraternização. A família já estava achando que eu estava morto. Meu grau de estresse estava lá em cima. Ansiedade a 1000. Para dormir era um custo. Ficava me revirando na cama, tá? Pensando, no que eu deixei de estudar. Sempre ficava um monte de coisa para trás. Por quê? Eu queria fazer, algo que não era compatível com a minha realidade, não era compatível com os meus limites, mas como vários concurseiros faziam, porque eu não poderia fazer? A chamada teoria da manada. Vai todo mundo junto, todo mundo atrás. Professor, você está me chamando de cavalo, de boi, de burro, professor? Não, meu filho, é só uma metáfora. Teoria da manada, corre um, corre tudo. Todo mundo estuda para vários concursos, eu também vou estudar. Mas você tem que trabalhar dentro da sua realidade, dentro dos seus limites. E o tempo que eu tinha disponível na época mal comportava o estudo para um concurso. Então eu pergunto para você, será que a disponibilidade de tempo que você tem para o estudo diário estará compatível com sua meta? E aí? Tá, professor, realmente eu não tinha parado para pensar nisso. E como que eu vou saber se vai estar na minha meta ou não? Muito simples. Quantas disciplinas tem o seu concurso? A gente tem uma variação, pegando vários casos concretos, independentemente se for carreira de delegado de polícia ou as carreiras intermediárias da polícia, investigador, agente, escrivão, etc. A gente tem uma média de 8 até 14 disciplinas. Varia. Então, assim, por critério didático, há um parâmetro de 8 a 14 disciplinas. Sem contar disciplinas ímpares, para não ficar penduricado, 15, 16, não. Estatuto do Estado, disciplinas com pouca referência no concurso, como, por exemplo, direito financeiro para delegado da Polícia Federal. Eu não indico que meus alunos estudem, é um risco calculado. Vai se matar para ganhar 2 questões? Não vale a pena. 2 itens. Mas vale você se arrebentar estudando com direcionamento, com material de qualidade para direito penal, leis extravagantes penais e processo penal, que você vai ter 60 itens de 120, ou seja, 50% da prova, do que ficar se arregaçando de estudar para acertar 2, 3 itens de direito financeiro, meu irmão. A matéria que ninguém vê, que é nojento. Então é um risco calculado. É a única disciplina que, por exemplo, para DPF eu não aconselho que estude, é um risco calculado. Mas passado isso, vamos supor, de 8 a 14 disciplinas. Bacana. Cara, olha só, se você tiver uma média de 2 a 4 horas líquidas para estudar por dia, eu vou repetir. Se você tiver de 2 a 4 horas para estudar por dia, já começa a ficar bem difícil você administrar a organização dessas disciplinas no decorrer da semana. Já fica difícil. Se você estuda de 8 a 10 disciplinas, já fica difícil. Presta atenção, eu tenho de 2 a 4 horas e de 8 a 10 disciplinas para estudar
para o concurso que eu tenho interesse. Já fica difícil você conseguir organizar isso para estudar de acordo com sua realidade, com o seu tempo, no decorrer da semana. E bater a meta diária. Porque não adianta você fazer uma planilha, uma tabela, tá? Organizar por grupo as disciplinas e não conseguir colocar em prática. Começar a deixar um monte de conteúdo para trás e o que vai acontecer? A compensação no final de semana. E isso vai acabar com você. Isso acaba com a qualidade dos seus estudos. Isso acaba com a sua interação, tá? Com a relação interpessoal, com a sua família, com a sua vida. Você perde qualidade. Isso é papo furado, que vale a pena você ficar estudando o tempo todo, que vale a pena você se sacrificar. Isso era na Idade Média, meu filho, tá? Na época da Inquisição. Porra, estudo tradicional que fala essa besteira. Negativo, você tem que estudar com qualidade, você tem que aprender a administrar seu tempo, organizar o seu tempo dentro da sua realidade, dentro dos seus limites. Se você não tiver compatibilidade de tempo, se sua realidade não permitir, não adianta você querer abraçar o mundo com as pernas. Eu tentei fazer isso e não passei em nada. Eu estou aqui exatamente dando um testemunho com toda humildade. Não pratique os mesmos erros que eu pratiquei, tá? Não pratique. Faça exatamente a escolha e mantenha seu foco. Agora, tem pessoas com outra realidade, que possuem mais tempo para estudar. De repente, no somatório das disciplinas, ele consiga fazer uma organização que mantenha compatibilidade com a sua realidade e bata as metas diárias, sem precisar ficar se matando no final de semana. Por quê? Porque não adianta ficar fazendo essas compensações, gente. Você sempre vai estar perdendo de alguma forma. O estudo, ele tem que ter uma razoabilidade, ele tem que ser mantido uma proporcionalidade, uma consistência de forma contínua. Você não pode fazer do seu estudo um eletrocardiograma, porque você não vai aguentar muito tempo. Não vai aguentar muito tempo. Por isso tem uma galera que fica doente, uma galera que precisa ir para psicólogo, tomar remédio para dormir, briga com a família, fica desesperado para a prova acontecer, que não aguenta mais. Por quê? Porque não está sabendo administrar e organizar o seu plano de estudos. Ou seja, quer passar no concurso público a qualquer custo. E não é assim. E o pior de tudo, tá arriscado ainda ganhar mais uma reprovação, porra. Eu passei por isso. A frustração é muito grande. Porra, é dinheiro com inscrição. Eu estudei para 4 concursos. Não passei em nenhum dos 4. Gastei dinheiro com inscrição. Criei expectativa, porque é mentira quando a gente fala, não, fica tranquilo. Eu vou fazer esse concurso só para testar. Eu vou lá fazer por fazer. Tá? Se eu passar, passei. Se eu não passar, não tem problema. Mentira! É mentira! Porque você cria expectativa. Querendo ou não, as pessoas que te conhecem, até as pessoas que te amam, na verdade, criam expectativa. Deixe ser mentiroso. E você vai ficar frustrado, você vai gastar dinheiro à toa, vai perder mais tempo da sua vida. Então, para você que tem essa realidade que eu vivi no ano de 2006, 2007, que não tem tempo suficiente, estude para o seu concurso dos sonhos. Aproveite seu tempo e foque 100%. Agora, para quem tem a realidade diferente, não tem problema. Desde que faça de forma organizada e consiga bater as metas diárias com qualidade, sem fazer compensações nos finais de semana, 100%, show de bola. Para quem está estudando para a Polícia Rodoviária Federal, tá? Em tese, vai estudar algumas disciplinas que não caem em nenhum outro concurso. A título de exemplo, física, entendeu? Então assim, você vai ter que aprender uma matéria. Não é você rever, tá? Ou revisar
Não, você vai ter que aprender. Então, quando você se deparar com concursos que o somatório das disciplinas, tá? Dentro do somatório das disciplinas, você tem que aprender 3 ou 4 disciplinas, já começa a ficar ruim, já começa a ficar perigoso. Então, assim, o ideal é você focar nesse concurso. Eu dou outro exemplo, agente da PCDF. Tá? Por quê? Você pode compatibilizar com agente da Polícia Federal ou escrivão da Polícia Federal. A gente tem estatística, a gente tem contabilidade, a parte de direito é compatível, língua portuguesa, raciocínio lógico é compatível, informática é compatível. Dá para estudar para os dois? Com certeza. Agora, você vai combinar agente da Polícia do Distrito Federal, por exemplo, ou agente da Polícia Federal com agente penitenciário federal do DEPEN, vai ficar complicado. Por quê? Já tem muitas disciplinas, conteúdos específicos. A parte da lei de execução penal, as legislações especiais do DEPEN, já fica um pouco complexo. Então você teria que ter um pouco mais de tempo para essas disciplinas que você não tem a habitualidade, que você vai ter que se dedicar, vai ter que aprender, você tem que ter uma disponibilidade de tempo. Não é tão simples igual direito penal, leis extravagantes, direito constitucional, direito administrativo, processo penal, são matérias que a gente estuda o tempo todo. Então essas matérias, no geral, elas são compatíveis entre um concurso e o outro. Você não precisa se preocupar com elas, você precisa se preocupar com as que você não tenha domínio e não tenha compatibilidade entre um edital e outro. Para delegado de polícia, por exemplo, se você fizer uma comparação, delegado da Polícia Federal com o delegado da Polícia Civil do Paraná, eu estou comparando editais, você vai ver que dá para você conciliar tranquilamente delegado da Polícia Federal com o delegado da Polícia Civil do Paraná. Por quê, professor? Porque 90% do edital de delegado da Polícia Civil do Paraná é compatível com o delegado da Polícia Civil com o delegado da Polícia Federal. A delegado da Polícia Federal tem a mais o quê? Direito internacional, previdenciário, em tese direito financeiro, tributário e empresarial, certo? Mas 90% das disciplinas de delegado da Polícia Civil do Paraná tem compatibilidade com o DPF. Então dá para conciliar? Dá. Mas aí vai depender se você tem aquele critério temporal. Se você não tiver tempo, como que você vai colocar no seu cronograma de estudos uma média de 3 disciplinas para você estudar diariamente? Não tem como. Tá entendendo? Para conseguir fazer a diluição no decorrer da semana. Vai ficar difícil você administrar essa organização. Aí você tem que fazer uma escolha. Não, vou ficar só focado para delegado da Polícia Civil do Paraná. Vamos dar um exemplo. Delegado da Polícia Civil lá do Rio Grande do Norte. Agora a gente sabe que a banca é a Fundação Getúlio Vargas. Tranquilo. Eu quero estudar também para delegado da Polícia Federal, professor. Tem compatibilidade? Bom, fazendo um levantamento dos 2 últimos editais, é o que a gente tem de referência do edital da banca, porque a carreira, galera, você não precisa se preocupar. A carreira é delegado de polícia, seja delegado da Polícia Federal, seja delegado da Polícia Civil. Tá? O perfil profissiográfico mesmo, é delegado, ponto. O que a gente tem que ver agora é o perfil da banca. Então, para a gente ter como direcionamento o último edital. Então, foi Fundação Getúlio Vargas. Amapá 2010, conforme eu falei na live, logo quando foi confirmada aí a banca. E delegado do Maranhão 2012. Tá, bacana. A gente fazendo um somatório, a gente já vê que há a possibilidade da confirmação de língua portuguesa. Então, língua portuguesa já não tem para delegado da Polícia Federal. E a FGV pega pesado em língua portuguesa. Medicina legal, há uma probabilidade grande de vir no edital de delegado do Rio Grande do Norte. Medicina legal não tem para delegado da Polícia Federal. E aí? Então, assim, você já tem 2 disciplinas de delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Norte e nós temos umas 4 disciplinas. Direito internacional, previdenciário, empresarial, em tese, civil, tributário, lá de delegado da Polícia Federal que não cai para delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Quando você fizer o somatório das disciplinas, você tem que saber. Você tem conhecimento da grande parte delas. Professor, já estudei na faculdade. Dá para arriscar? Até dá. Mas aí se você somar
e passar de 14 disciplinas, já não passa a ser aconselhado, tá? Você ficar acumulando disciplinas, acumulando conteúdo de um edital para outro. Aí você tem que fazer uma escolha. Dá até para ponderar, que normalmente eu faço uma estratégia dessas disciplinas que eu chamo de disciplinas rasas. O que são disciplinas rasas, professor? São disciplinas que você consegue estudar faltando até 2 meses para a prova. Me dá um exemplo, professor, de uma disciplina rasa. Isso é uma estratégia que eu uso e que eu passo para os meus alunos. Inclusive, foi a estratégia que eu utilizei para passar aqui para delegado de Santa Catarina e para delegado da Polícia Federal. Então, por exemplo, eu deixei aqui em Santa Catarina um estatuto da Polícia Civil de fora, deixei filosofia do direito, eu deixei várias partes do edital para estudar, faltando 1 mês a 1 mês e meio antes da prova. E olha só que interessante, quando eu comecei a efetivamente estudar para a prova, que eu tive um problema de ordem pessoal gravíssimo, eu estudei só 2 meses para delegado da Polícia Civil de Santa Catarina. E aí eu deixei essas disciplinas rasas, ou chamadas miúdas, que pelo mapeamento que eu fiz das provas, tinha pouco impacto no número de questões dentro da prova, para estudar ali faltando 20 dias. E deu certo. Aí eu tive um aproveitamento de 80% nessas disciplinas, porque era decoreba. E eu já sabia o que ia cair, porque eu já tinha feito um mapeamento dos assuntos. Não é bolinha de cristal não, meu filho. Isso é ser profissional do concurso. Fazer cruzamento do perfil do cargo, do perfil da banca. A carreira jurídica também ajuda. Você às vezes aborda outras provas de outras carreiras que tem um conteúdo similar em relação ao edital. Desse jeito. Dá trabalho? Dá, mas é satisfatório, porque dá certo. Então, assim, eu fazendo esse mapa da prova, consegui identificar isso. Consequentemente, para delegado da Polícia Federal, que eu estudei uma média de 40, 47 dias, eu deixei direito internacional, tá? Direito empresarial, direito tributário. Eu estou falando sério, para estudar, faltando 3 semanas para a prova. Meu índice de aproveitamento também foi de 80% nessas disciplinas. Olha que interessante. Então, para essas disciplinas rasas, ou chamadas miúdas, de estatuto, essas disciplinas que variam a quantidade de questões na prova, quando o aluno já tem um conhecimento, a gente deixa para incluir no plano de estudos, faltando um certo período, a gente vai controlando, Não é a lá vão ter, não, vai havendo todo o monitoramento. Então aí dá para você colocar, você que tem essa realidade, estudar ali 12 a 14 disciplinas, somando alguns editais aí, e quando tiver já mais na reta final, incluir algumas outras, aí a gente faz um encaixe específico, com um tempo, de certa forma, também proporcional, para que você consiga chegar na prova com, em tese, a abrangência dos principais assuntos de praticamente todas as disciplinas previstas no edital. Agora, o que você não deve fazer, se realmente você não conseguir fazer essa administração, que não é fácil, você estudar para mais de um concurso, eu falo com propriedade. Pelo contrário, é muito complexo, é muito difícil. Eu imagino vocês sozinhos tentando fazer essa administração e organização. Mas se você perceber que o seu dia está ficando puxado, que você não está conseguindo bater sua meta diária, não insista. Escolha o concurso dos seus sonhos e foque. Para quem tiver mais sorte e der certo, em decorrência da realidade, compatibilidade de horário, do tempo no geral, tranquilo, certo? Siga em frente, foco total. Porque oportunidade nós teremos milhões de oportunidades. É tentador, professor? Muito tentador. Mas tem que ter cuidado, porque às vezes essa tentação ela pode ser exatamente a sua perdição. Lembra do velho ditado, mais vale um pássaro na mão do que 2, 3, voando. E é desse jeito. Depois, não adianta chorar o leite derramado, não. Você sabe que nós teremos vários concursos, eu avisei isso desde o final do ano passado, de 2019, início de 2020, nós tivemos essa pandemia, aí houve essa procrastinação dos concursos,
mas vai começar a despencar concurso, prova, aplicação de prova, no primeiro semestre de 2021, como vocês nunca viram. Então é exatamente nesse momento que você vai ter que ter muita sabedoria para administrar as suas prioridades, para não se perder, tá? Não vai me dar mole, ok? Não vai cair na tentação. Se você não conseguir administrar a situação, você vai ter que fazer uma escolha. E vale a pena? Vale. Eu, na época, não fiz uma escolha. Eu quis abraçar o mundo com as pernas e não consegui. Do mais, eu agradeço. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela disponibilidade do seu tempo. Até a próxima. E lembre-se, treinamento difícil, combate é fácil. Fui!